Zacarias capítulo 1, verso de número 3, o mesmo texto que lemos no domingo passado. E nós vamos prosseguir na mensagem do domingo passado e completá-la hoje, uma continuidade da mensagem do domingo passado. Em Zacarias capítulo 1, verso 3, diz assim: Por isso diga ao Senhor, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Voltem para mim. E nós vamos aprender nesta noite sobre voltar para Deus e voltar para Deus novamente. O tema então que vamos ter hoje à noite é voltar para Deus novamente. E a grande diferença que faz esse novamente voltar para Deus, que nós vamos aprender esta grande necessidade de sabermos a importância de voltar para Deus novamente. Vamos orar ao Senhor. Deus querido, nós agradecemos ao Senhor, porque podemos voltar para o Senhor novamente, sempre quando precisamos. E o Senhor, ó Deus, nos recebe com misericórdia, na graça do Senhor, para nos sustentar, para nos fortalecer. Por isso, ó Deus, faz agora, Deus, o que o Senhor deseja, completando, ó Deus, esta mensagem tão preciosa, de que quando voltamos para o Senhor se volta para nós. E na verdade sempre esteve voltado para nós, ó Pai, nos atraiu para o Senhor, ó Pai, nós nos voltamos para o Senhor e encontramos a Tua face tão amorosa e tão misericordiosa, que o Teu Espírito Santo, que é o Consolador, console os nossos corações e nos transforme em consoladores de misericórdia, na Tua graça e na Tua bênção, sabendo voltar de novo, sabendo voltar novamente sempre, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Só para você lembrar um pouco da mensagem do domingo passado, nós, dentro desse texto, nesse movimento de voltar para Deus, isso casa com 1 João 9. Em 1 João 9, aquele texto que nós conhecemos bem, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse voltar para Deus é esse movimento de confissão. Se confessarmos os nossos pecados, aprendemos isso domingo passado. Se você confessa os pecados, e também essas duas mensagens são as mensagens que nós vamos compartilhar nessa semana nas células, então preste bastante atenção. Se você não faz parte de uma célula ainda, faça parte, é uma bênção. Você pode aprender mais, se aprofundar, fazer perguntas nos grupos pequenos ali, e você pode então tirar mais as suas dúvidas e aprendermos mais sobre o que nós temos recebido aqui no domingo. Este confessar é um movimento de voltar para Deus. Nós aprendemos então que confessar é concordar, é homologar, concordar com aquilo que Deus está falando, que é verdadeiro a seu respeito, a verdade do que você é e do que você está fazendo, e também concordarmos com as pessoas que Deus usa, que falam para nós o que estamos fazendo e o que estamos nos tornando. Essas pessoas são usadas poderosamente por Deus para nos alertar, para nos avisar. E essas pessoas nós aprendemos que costumam ser as pessoas mais próximas de nós, principalmente aqueles de casa, que nos conhecem mais e nos conhecem de verdade. E são usados para nos alertar e mostrar para nós aquelas coisas que precisamos tratar, então, confessar para Deus. Aprendemos então que confessando para Deus,
nós precisamos assumir a culpa. Aprendemos que temos muita dificuldade de assumir a culpa porque a culpa pressupõe castigo. Então, pressupondo o castigo, a gente quer fugir do castigo, então nós manipulamos, nós tentamos de alguma forma culpar os outros, como fez Adão e Eva, nós tentamos então culpar a Deus, de alguma forma fugir da nossa culpa. Mas coisa abençoada é quando nós assumimos a culpa e nós então damos esse retorno verdadeiro para Deus, para as pessoas com quem nos relacionamos, que estão vendo claramente, e nós dizemos, realmente, eu fiz, realmente eu sou culpado, culpada, realmente eu estou me tornando essa pessoa ruim e eu quero mudar. Não mais com medo do castigo, porque o texto diz bem claro, se você confessar os seus pecados, Ele está falando de Jesus, é fiel e justo para castigar você violentamente. Não, Ele é justo para perdoar e purificar de toda a injustiça. Ele é justo para te perdoar. Ao invés de você encontrar castigo, você encontra nas mãos de Jesus, então, perdão. Este perdão que nós encontramos em Jesus, Ele é tão gracioso em amor, que o amor de Cristo, a palavra nos diz, nos constrange e nos impulsiona ao arrependimento. Aprendemos então que o arrependimento é metanoia, é a junção de duas palavras. Meta é aquilo que você tem à frente e determinado a alcançar, e a nós, que seria a mente. Então é uma mente que se renova, não só que muda de direção, mas se renova para a direção daquilo que Deus tem e determinadamente vai avançar olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, para vencer então as tentações, para vencer em meio às tribulações, focados, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Então nós aprendemos então que temos todo o perdão, Jesus conosco, o poder do Espírito Santo para nós nos levantarmos e seguirmos nessa direção restauradora, renovadora de Deus, que quando nós pecamos, nós confessamos, assumimos a culpa, concordamos, assumimos a culpa, recebemos o perdão, que nos impulsiona então essa metanoia, essa mudança de vida, santificação que vai operando em nós, nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus. Esse é o processo de santificação nas nossas vidas, que Deus vai fazendo então e vai nos aperfeiçoando. Mas mesmo neste processo, nós voltamos a pecar, nós temos dificuldades com pecados, com determinadas áreas em nossas vidas. E se voltar a pecar, precisamos voltar para Deus. Precisamos voltar novamente para Deus. Um jovem, um outro dia, nos procurou e abriu seu coração, e ele disse que ele tinha sérios problemas com constância. Olha, pastor, eu sou muito inconstante. Eu estou ali caminhando e de repente, cheio de altos e baixos, muito inconstante. Pastor, será que eu tenho algum problema? Tem algum problema comigo? Aí nós compartilhamos o texto de Romanos 7, de um irmãozinho nosso também, que estava passando por um problema semelhante, que é o próprio Paulo, o próprio apóstolo Paulo. Olha, acompanha aqui comigo, Romanos 7 aí na sua Bíblia. Romanos 7, o verso 18. Abre aí, Romanos 7, verso 18 e 19. Nessa inconstância que vem, que a gente tem luta contra a carne, e a luta do Espírito dentro de nós contra a carne, a gente querendo vencer, e o mal que a gente não quer, esse a gente faz, é o que Paulo estava passando aqui, olha o capítulo 7, verso 18. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo.
Pois o que faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Verso 24: miserável homem que sou, quem me libertará, quem me livrará do corpo desta morte, do corpo sujeito a esta morte? Então, como é que eu faço para lidar com essas duas naturezas, a carne e o espírito? Como é que eu faço para ser mais constante com Deus? Como isso se resolve? Como isso é tratado na vida também de Paulo? Romanos 8:2 responde, olha, vem todo um contexto, mas principalmente o verso 2 aqui de Romanos, capítulo 8, verso 2, diz assim: a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, o que livrou, o que traz mais constância, o que nos fortalece com Deus? A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Sabe o que é isso? A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus? A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus é exatamente o tema que nós estamos conversando agora. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus é voltar para Jesus, voltar novamente para Jesus, porque Ele é fiel e justo para perdoar e purificar de toda injustiça. Quantas vezes forem necessárias. Você pecou, você confessa para Deus, quantas vezes forem necessárias você volta, Ele vai te perdoar. Você confessa, Ele perdoa. Você confessa, Ele te perdoa. Sempre. Quantas vezes forem necessárias, você pode voltar, que você vai encontrar o caminho aberto para o perdão dos seus pecados. Jesus perdoa os nossos pecados, não concordando com o nosso pecado. E fala, tudo bem, eu te perdoo, está tudo bem nada. Eu perdoo você, mas eu sei que você precisa de mim, por isso te perdoo, para que você em mim possa vencer esses pecados. Na minha força, juntos nós vamos vencer. Então Jesus te abraça de novo e você volta, Ele te abraça de novo com o mesmo perdão, porque Ele quer te fortalecer para você vencer aquele mal na sua vida, para você santificar aquele pecado na sua vida. Está entendendo? Não é licença para você viver pecando quantas vezes quiser, mas é caminho aberto da graça de Deus, o poder de Deus, para te fortalecer, para vencer naquela área que você está tendo dificuldade. Hoje de manhã nós estávamos ali refletindo no Nova Vida, no curso da Nova Vida, e nós refletimos em Hebreus, e também em 1 Coríntios 1:3, sobre a misericórdia de Deus. Agora, quando a gente está nesse processo de você pecar e voltar para confessar, aí Ele traz perdão. Depois você caiu em pecado de novo, aí você volta de novo, porque você sabe que vai encontrar perdão e misericórdia. Você não está fazendo um joguinho com Deus, eu vou dar uma pecada aqui e depois eu confesso lá e está tudo certo. Você não está fazendo esse jogo com Deus. Você está lutando mesmo contra aquele pecado e você precisa de graça, mas você caiu novamente, você está com dificuldades, como todos nós temos dificuldades em certas áreas, em certos pecados em nossas vidas. Estamos naquela luta querendo nos libertar, precisamos de graça, precisamos de força, precisamos estar juntos mais com Deus. Você caiu naquele pecado, aquele rancor, aquela amargura, aquele ódio, aquilo que você esteja lutando aí no seu coração. Você então está ali buscando a Deus, mas você caiu novamente. Volta novamente para Deus. O que é esse movimento de voltar? Confessa novamente. Confessa quantas vezes forem necessárias. Agora, esse movimento de peca, confessa, pecar e depois voltar a confessar de novo para Deus. Esse movimento, para algumas pessoas, é extremamente desgastante.
é extremamente desgastante. E tem pessoas que desistem porque desgastou. Mas para outras pessoas é extremamente restaurador. Por que então para umas pessoas esse mover de voltar para Deus e confessar o pecado e receber o perdão, para algumas pessoas é desgastante e para outras pessoas é restaurador? Por que isso acontece de forma diferente com uma ou outra pessoa? Porque é desgastante, porque a pessoa ela está focada no desempenho dela. Por que é restaurador? Porque essa pessoa que está sendo restaurada e vê esse processo, encontra algo restaurador, que ela não está focada no seu desempenho, mas ela está focada na misericórdia de Deus. Ela está focada na misericórdia de Deus, em Deus e não em si própria. Está entendendo? O texto de 2 Coríntios capítulo 1, verso 3, abre a sua Bíblia lá, 1 Coríntios 1, verso 3, nós citamos muito esse texto quando a perda de um ente querido, para consolo e tudo mais, e vem o consolo do Espírito Santo nessas horas também. Agora o verso 1, capítulo 1, verso 3 de 2 Coríntios diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, do que está escrito aí? Pai das misericórdias. O nosso Deus, o nosso Pai, o seu Pai, o meu Pai, é um Pai de misericórdias. Por ser um Pai de misericórdias, são as misericórdias de Deus que nos consolam. A consolação é completa por causa da misericórdia de Deus. Deus não te jogou fora, Deus não está te rejeitando, Deus não se afastou de você. Deus está com os braços abertos, como o pai ali do filho pródigo, e que você caia em si, ou caia de si, e venha para os braços do seu pai, que mais uma vez, quantas vezes forem necessárias, te perdoará. Ele vai te perdoar, Ele vai te purificar de toda injustiça. Jesus nos purifica de toda injustiça, te perdoa com todo o seu amor misericordioso e te consola com esse perdão, não concordando com o seu pecado, mas Ele sabe que sem Ele você não pode nada. Sem Ele nada podemos fazer, não temos forças para lutar contra os demônios, contra o pecado, contra a nossa carne, nós precisamos dEle. Por isso que Ele deixou a porta aberta, que é Jesus, o sangue de Cristo, derramado na cruz do Calvário, foi pago para que você tenha perdão. E veja como Deus te ama tanto. Como filhinho, filhinha, Ele te recebe, salva a sua alma, te perdoa, te torna filhinho, filhinha dEle amado. E você se acabou, se destruiu no pecado, mas Ele te abraça, te recebe, te acolhe, te levanta, coloca um anel no teu dedo, prepara um banquete para você, te alimenta, te sustenta, te fortalece, para você viver com Ele, para você viver para Ele, para você se erguer, sejam quantas vezes forem necessárias. Deus não desistiu de você, Deus não vai desistir de você nunca. A nova chance sempre está aberta, como fosse a primeira vez. Ele te ama, te purifica e perdoa de toda injustiça. O nosso Deus, em amor, nos acolhe junto conosco. Ele vai nos corrigir, Ele vai nos disciplinar, Ele vai fazer o que for necessário para nos restaurar. Mas Ele vai estar bem junto, te fortalecendo, te animando, te consolando. Filho, vamos vencer juntos.
como você quer fazer com um filho teu, como pai e mãe que nós somos, e a gente quer abraçar o nosso filho, e eles estão passando essa dificuldade, e a gente fala, olha, vamos juntos, filho, filha. E a gente que é tão falho, tão fraco, às vezes a gente não erra muito, às vezes na educação dos filhos, mas a gente vê esse coração de pai amoroso nos abraçando, não passando a mão na nossa cabeça e falando, está tudo bem nada, mas eu estou com você. E a gente vai junto vencer essa batalha. A gente vai ver o que há no futuro que eu tenho para você, diz Deus. Eu tenho um futuro para você, eu tenho um plano para você. E Deus então vai trazendo a gente para Ele, e Hebreus 4,16, que é esse texto que nós usamos com a turma hoje do Nova Vida, deixa mais claro ainda essa misericórdia de Deus. E esse é o ponto principal a destacar hoje, a misericórdia de Deus para com você. Por isso você pode voltar quantas vezes forem necessárias. Hebreus capítulo 4. Vamos lá. Hebreus 4, o verso 16. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança. Assim, aproximemo-nos. O que é esse aproximemo-nos do trono da graça? É esse mover de confissão, é esse voltar para Deus, é a mesma coisa. Você está voltando para Deus, você se volta para Deus e você confessa para Deus. Aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, confiando que nós estamos na presença sim. Por que nós podemos confiar que estamos na presença? A fim de recebermos, olha que a primeira coisa que a gente vai receber de Deus, o que está aí? O que você vai receber aí? Misericórdia. Você vai receber de Deus de novo, sempre. Você busca a presença de Deus, o que tem ali, tem misericórdia. Por quê? Porque nós pecamos, pequei. Eu encontro na presença de Deus, Ele vai virar as costas para mim, não vai ouvir minhas orações, não quer saber de mim. Não, eu vou buscar Deus. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu confio, encontro misericórdia. Nosso Deus é misericordioso a todas as manhãs, à tarde, à noite. Nosso Deus, Ele é todo misericórdia. O seu amor é misericordioso, o seu amor é acolhedor. Ele não vai jogar você fora, Ele ama você. Ele perdoa e o amor dEle te lança, não para você ficar acomodado, mas de fato nesse relacionamento Ele vai perdoar você mais uma vez, e juntos vocês vão crescer em amor, e aí você vai aprender a ter misericórdia. E olha, voltando agora no texto de 2 Coríntios 1:3, olha o que vai acontecer com você. Você vai vendo a misericórdia de Deus, diante do Pai da misericórdia. Olha lá, 2 Coríntios capítulo 1, verso 3. Se encontra então com o Pai da misericórdia, e olha o que Ele é Pai também, Ele é Pai de misericórdia. 2 Coríntios 1:3, olha: bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, de consolação completa. E olha o que diz o verso seguinte, que nos consola, o verso 4, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação, como vem a consolação de Deus? Através da sua misericórdia. Pela misericórdia de Deus, nós encontramos todo o consolo, porque Ele não nos abandonou em meio da tribulação. Ele nunca vai nos abandonar. Jesus nos disse, Ele não nos enganou: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Eu estarei convosco todos os dias. Ele nunca vai nos abandonar. Jesus, aquele que vem a mim, jamais o lançarei fora. Ele está com você. E agora no verso 4, que nos consola em todas as nossas tribulações,
para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulação também. Então, qual o objetivo de Deus em trazer misericórdia, em perdoar você, em consolar você? Para que você seja um instrumento nas mãos de Deus, poderosamente usado para consolar a outros. E como você consola os outros? Como Deus consola você? Pela misericórdia. Você está passando por tribulação, pecou, às vezes ficou com raiva, ficou nervoso, está estressado, está estressada. Ele te perdoa de novo. Você voltou de novo, Ele te deu misericórdia de novo, te levantou de novo, e isso consolou o seu coração e fortaleceu o seu coração. Semelhantemente, como nós vamos consolar os outros? Como nós vamos consolar o esposo, a esposa, os nossos parentes, os nossos irmãos aqui na igreja, os nossos conhecidos, os nossos vizinhos? Como você vai consolar estas pessoas? Com a consolação que você recebe de Deus. Qual a consolação que você recebeu de Deus? Misericórdia. Nós costumamos ser pessoas muito implacáveis, muito legalistas, principalmente com os outros. E às vezes com a gente mesmo. A gente se desgasta tanto que a gente está muito consumido pela a necessidade do nosso desempenho. E focados no nosso desempenho e não na misericórdia de Deus. Isso não é nenhum pensamento para você se acomodar e não melhorar na vida. Pelo contrário. Porque assim como você retém e nunca dá e é egoísta e não tem o que Deus quer, e você precisa então ser generoso para que Deus então te abençoe naquilo que você está fazendo generosamente para com Ele, é uma coisa de coração, não é de troca. Semelhantemente também nos relacionamentos, você não resolve as coisas na força. Você não resolve os seus relacionamentos na briga, na pancada, em forçar as coisas. Você vai resolver os seus relacionamentos na misericórdia e na dependência daquele que muda os corações. Na misericórdia de Deus, no amor de Deus, no perdão de Deus por misericórdia, em você aceitar de volta, aceitar perto, para que você seja usada na vida daquela pessoa para, em misericórdia e amor, Deus transformar o coração daquela pessoa. Às vezes nós assumimos o controle dos relacionamentos e nós queremos mudar tudo à força. E nós nos impomos e pressionamos e manipulamos. E tentamos então, nas nossas forças, resolver os nossos relacionamentos, os nossos problemas. E não conseguimos, fica cada vez pior. Às vezes a pessoa pode até melhorar, mas ela melhorou por fora, por dentro piorou. Melhora quando nós de fato entregamos primeiro a nós, ao Senhor. Primeiro nós vamos melhorar, vamos ser mais misericordiosos, mais amorosos, vamos nos fortalecer em Deus. Você pode se mudar, não pode mudar o outro, na graça de Deus, mas Deus pode mudar o outro, a outra, se você de fato orar por esta vida e confiar que Deus é fiel para intervir. Deus fará. Deus faz em nossos relacionamentos e transforma e restaura relacionamentos, restaura casamentos, mas de gente que aprende a ser misericordioso.
Gente que entrega o controle, perde o controle, entregando o controle para Deus, para Jesus de fato. Aí Ele vai dirigir com sabedoria, Ele vai falar exatamente o que você deve fazer, como tratar, na graça perdoadora, misericordiosa dEle. Nesse processo, você volta para Deus, quantas vezes forem necessárias. Sempre você vai encontrar o quê? Misericórdia e graça e socorro para te socorrer nessas ocasiões, nessas situações de necessidade que você tem, diz o texto. Por isso, volte para Deus quantas vezes forem necessárias, mas fique com Deus, confie em Deus, cresça com Deus, se santifique em Deus, se fortaleça no Senhor e na força do seu poder, como diz Efésios 6:10, e vença com Ele, e veja Deus transformando a sua vida e os seus relacionamentos naquilo que Ele faz, não que você pode fazer, mas o que Ele faz de verdade. E Ele fará, Ele vai completar essa grande obra que Ele começou, Ele vai completar. Ele vai restaurar relacionamentos, vai restaurar casamento, Ele vai fazer grandes coisas. E não esqueça nesses relacionamentos das afirmações positivas. O que mais nos falta é confiarmos em Deus e afirmarmos a palavra de Deus para os nossos queridos, dizendo: nós somos filhos, nós estamos com problemas, mas Ele vai nos restaurar. Nós estamos com problemas, mas Deus é maior, Ele vai nos dar maior graça. Nós vamos conseguir, nós vamos atravessar, nós iremos vencer naquilo que Deus tem. Você é uma pessoa de Deus, eu também sou, estamos com problemas, mas nós vamos chegar lá. E palavras de afirmação, destacando as qualidades da outra pessoa, destacando os progressos que já houveram, o que Deus vai fazer, que é realizar na vida. E ali focar no autor e consumador da fé e correr na corrida que está proposta, dependendo de Deus. Deus fará. Deus fará na sua vida, faz na minha, faz na vida de qualquer pessoa que de coração voltar para Ele. Volte para Deus. Volte para Deus novamente. Vamos orar. Querido Deus, Pai querido, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, eu te agradeço, Senhor, pela misericórdia que o Senhor tem por mim todos os dias, agora, sempre terá. Eu agradeço, ó Deus, por essa segurança que tem, ó Pai, da Tua misericórdia no nosso relacionamento, do Teu amor misericordioso por mim. Deus, me ensina a imitá-lo, me ensina a ter este amor misericordioso pelas pessoas que convivo. E sabemos, ó Deus, que cada um se aproximará mais do Senhor, vendo o Teu amor misericordioso através de mim, através de cada um de nós. Por isso, ó Pai, restaura a minha vida, restaura, ó Deus, a minha família, restaura casamento, restaura relacionamento, tudo, ó Pai, que é necessário, que o Senhor está vendo muito bem em cada vida que está aqui presente, a cada vida que está, ó Pai, ouvindo esta mensagem agora, ó Deus, em sua casa, no seu trabalho, onde estiver ouvindo agora. Deus, opera, ó Deus, no Teu Espírito, a convicção da Tua misericórdia, de quem o Senhor é, o nosso Pai misericordioso, que perdoa e que opera em misericórdia junto conosco, para nos restaurar, para fazer a obra que for necessária, nos purificar, nos santificar e trazer, ó Pai, para aquilo que o Senhor deseja, Senhor, de fazer-nos mais parecidos com Jesus a cada dia e crescendo assim, cada vez mais no conhecimento do Senhor, na Tua graça e na Tua bênção.
Obrigado, Senhor, que volto para o Senhor hoje e volto sempre, novamente, todos os dias, e encontro, Senhor, os teus braços abertos, me abraçando com tanta misericórdia e amor, e sempre me ajudando, ó Deus, a ficar em pé e correr a corrida que está proposta, com os olhos firmes em Jesus. Obrigado, Deus, nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Vamos ficar em pé.